Agora tá. Beleza. Então, boa noite, pessoal. Estamos aqui novamente, né, em nossa aula 3, porque semana passada tivemos uns problemas técnicos aí, né, com eletricidade. E aí acabou que eu tive que cancelar a aula e estou repondo agora. Beleza? Vocês não vão se sair prejudicados com isso, tá? Podem ficar tranquilos, tanto que eu tinha deixado uma semana a mais do minicurso só de prazo para vocês fazer o banco. Esse prazo vai permanecer, então a gente vai ter essa aula 3 agora, vamos ter a aula 4, que será a próxima, e aí a nossa quinta semana não haverá aula, vai ser uma semana exclusiva para tirar dúvida e eu auxiliar vocês na construção do banco, beleza? Então, hoje a gente vai ver um pouco mais sobre módulos, vamos falar especificamente sobre pacotes. Então, o que são pacotes? Pacotes nada mais são do que pastas. Para o Python são pastas onde essas pastas armazenam módulos. Então, se tem módulos dentro de uma pasta, aquilo é um pacote. Por exemplo, aqui na minha área de trabalho, melhor, no meu VS Code aqui, ó. Eu estou dentro da minha pasta calculadora. Dentro da pasta calculadora, temos todos esses módulos aqui. Então, para o Python, a pasta calculadora é um pacote. E por que pacote? Porque a partir do momento que você coloca módulos dentro de uma pasta, você consegue invocar todos os módulos de uma vez, invocando a pasta, sabe? Então, se você importar a pasta, naturalmente você consegue importar todos os módulos. Então, é como se você empacotasse todos os módulos num lugar só. E é por isso que a gente chama de pacote. Tá bom? Bem simplesinho. Os pacotes eles são usados para modularizar ainda mais o código. Então, aqui eu tenho um print da nossa arquitetura da calculadora. Aliás, essa calculadora aqui não é essa daqui. Essa daqui foi o que a gente fez na aula 2, e essa daqui foi o que eu fiz para o exemplo. Tá? Então, são duas calculadoras um pouco diferentes. Bom, então aqui, novamente, a gente supõe que nós temos o nosso software calculadora, onde ele consegue realizar algumas operações matemáticas. Então, operações simples, como soma, subtração, multiplicação e divisão, e mais outras duas operações, que é a exponenciação do expoente lá, né, e a raiz quadrada. Então, se no momento aqui, a gente consegue entender o que essa calculadora está fazendo. Mas conforme a gente for adicionando operações matemáticas nela, percebe que a gente vai adicionando cada vez mais módulos e vai ficando cada vez mais grande. Então, vai chegar um momento que vai ficar muito bagunçado e você vai acabar se perdendo no seu próprio software. E os pacotes entram aí também, porque daí você consegue separar os módulos por assuntos. Então, por exemplo, nós podemos separar os nossos 6 módulos que antes estavam jogados em 3 pastas diferentes: operadores primários, operadores secundários e operadores terciários. Entendeu? Essa divisão aqui não ficou muito boa, né? Mas é só um exemplo, então pensa como um exemplo. Se nós, por exemplo, tivéssemos o software comida, nós poderíamos ter o pacote das verduras e o pacote das frutas, entendeu? Aí dentro das verduras, nós teríamos todo tipo de módulo que representa uma verdura e nas frutas, todo tipo de módulo que representa uma fruta. Ok? Bem de boa. Então, como vocês estão vendo aqui, ficou muito mais bem estruturado e aqui no nosso antes e depois, fica bem mais claro o que nossa calculadora faz, como ela faz. Então, agora que nós temos pacotes dentro de pacotes, nós temos uma hierarquia no nosso software, fica mais fácil da gente saber o que o nosso software faz em si. Então, por exemplo, se nós quisermos importar o nosso pacote operadores primários, para a gente fazer isso é simples, a gente importa a calculadora, o operadores, e depois o módulo que a gente quer. Bom, aqui eu vou mostrar na prática para vocês, e é dessa forma aqui, ó. Deixa eu dar um zoom. Então, para a gente importar, no nosso caso lá, a gente queria importar o nosso módulo soma.
O módulo soma estava dentro de operadores primários e operadores primários estava dentro de calculadora. Então, nós importamos primeiro a calculadora, depois os operadores primários e, por fim, importamos o nosso módulo. Aí, dentro do nosso módulo, nós podemos ter uma ou mais funções, né? Nesse caso, nesse módulo aqui, a gente só tem uma. Então, para a gente invocar essa função, nós utilizamos o nome do módulo .somar. Nós poderíamos, nós não precisaríamos fazer necessariamente assim, tá? Tem várias formas de importação, como eu falei na última aula. Então, nós poderíamos fazer, por exemplo, from calculadora, ponto operadores primários, ponto soma, import, somar. Eu acho que eu tenho um arquivo aqui, tá? Vamos focar aqui só no nosso software calculadora. Aqui no aula 3 eu estou importando o nosso querido módulo soma. Nós podemos importar, ao invés de importar o módulo inteiro, nós podemos importar uma função específica desse módulo. Então, se nós tivéssemos aqui no soma, por exemplo, isso aqui é outra coisa. Deixa eu tirar isso aqui. Aliás, vamos pegar outro módulo, vamos pegar o subtração. Deixa eu já criar uma função aqui. Subtrair N1, N2, return N1 menos N2. Beleza, vamos supor que nós também temos a função a função B e a função C. Ok, então nós temos 4 funções dentro do nosso módulo sub. Vamos importar ele aqui agora. Subtrair. Beleza, nesse caso aqui, ó, nós importamos tudo que está dentro do nosso módulo sub, então nós importamos todas essas funções, só que na execução do nosso código nós usamos só uma delas, que foi a função subtrair. Porém, o Python carregou tudo, mesmo que a gente não use, o Python carregou tudo. Se você quiser evitar isso, o que é uma boa prática de programação, né? Se por acaso você só precisa de uma função daquele módulo, você pode importar. Deixa eu aumentar a fonte, que eu acabei esquecendo. 25. Aí tá melhor. Você pode importar aqui, ó, o módulo sub. Então, calculadora, o pacote calculadora, ponto. Sempre use o ponto, tá? Precisa dele. Sintaxe do Python. Ponto, operadores primários, ponto, módulo sub. E dentro do módulo sub, import, subtrair. Dessa forma, o Python carrega só a nossa função subtrair. Gasta menos memória, é uma boa prática de programação, só que daí seu cabeçalho fica maior, né? Tudo depende do que você vai precisar. Então, se você for precisar do seu módulo inteiro, importa o módulo inteiro, né? Desse jeito. Se não, você vai precisar só de uma ou duas funções, vai importando as funções aqui, tipo, preciso da função A, da função subtrair, da função C, tá aqui dentro. Importa só elas. Aqui eu só estou falando, né, que no exemplo aqui ao lado, eu digo ao Python que dentro de calculador, dentro do pacote, essa sintaxe aqui, essa importação, é literalmente isso. Ó. Dentro do pacote calculadora, acesse o pacote operadores primários e importe o módulo soma, ou seja, entre no pacote calculadora, dentro do pacote calculadora, acesse o pacote operadores primários, e de lá de dentro eu quero que você importa o nosso módulo soma. Então, importou o módulo inteiro. Entendeu? Um detalhe, né, quando você importar o módulo inteiro, quando você for usar ele, então eu importo aqui, vamos importar um módulo aqui de novo, módulo sub. Para você usar uma função dentro dele, você tem que digitar o nome do módulo, ponto a função que você quer usar. Então, ponto ponto. Aí, ó, já até aparece aqui no VS Code. Tem essas funções aqui dentro do nosso módulo, então, quero usar ponto subtrair. Dessa forma. Sempre que você importar o módulo inteiro, você é obrigado a usar essa sintaxe. Porque o Python não vai adivinhar qual função que você quer usar, né? Se você tentar fazer isso aqui, dá erro. Tá vendo aqui? VS Code até sublinha. Fala que subtrair não está definido. Ok? Teoria, assim, pega de boa, né? Só na prática que dá aquela enrolada. Mas pacote é isso aí, gente.
tem muito segredo, não. Outra coisa, se, por exemplo, nós estamos dentro do nosso módulo soma, e nós queremos importar o nosso módulo multi. Nós queremos importar a função multiplicar do nosso módulo multi. Nós podemos fazer isso também. Mesmo que nós estejamos dentro de calculadora e dentro de operadores primários, sempre que você quiser importar um módulo, por exemplo, você está aqui, né? No soma, deixa eu aumentar aqui. Aí. Beleza, você está aqui no soma. Aí você quer importar o multi.py. Sempre que você quiser fazer isso, você explica, né? Mostra para o Python, ó, eu quero que você acesse a calculadora. E dentro de calculadora, dentro do pacote de calculadora, vá no pacote de operadores secundários e importe o módulo multi. É isso aí. Que daí o Python vai lá, vai acessar a calculadora, normalmente operadores secundários, e importar o multi. E vai funcionar aqui do mesmo jeito. No caso, essa função soma aqui é meio que uma gambiarra, né? Que dentro da função soma eu já invoco também a função multi. Então, eu printo o resultado da função multi. Se eu invocar aqui a nossa função soma, colocar soma.somar, o retorno do Python vai ser o print da nossa função multiplicar e depois a soma do 1 mais 1. Aqui embaixo, ó. Aí, teve o print. Teve o nosso print aqui, ó, da função soma. E depois a gente teve o print do retorno da nossa... Aliás, teve o print do módulo multiplicar, que foi o 1. Tá vendo aqui? Multiplicar, passou os dois parâmetros que estavam aqui. E depois teve o print do nosso soma. Bem de boa. Aqui eu só estou mostrando, né, como seria essa importação, é o mesmo código printado aqui. E agora, para dar uma ajudada para vocês nessa questão de modularização, eu vou refatorar a nossa calculadora que a gente fez na aula 2. Então, presta atenção agora, porque talvez várias dúvidas que vocês estão tendo podem ser tiradas, né, nessa aula. Beleza, então eu cliquei com o botão direito aqui na nossa calculadora e fui em abrir com code. Então aqui nós estamos dentro da nossa pasta calculadora, do nosso pacote calculadora. Então vamos dividir esses módulos aqui em duas categorias. Um vai ser a categoria operadores, o outro vai ser o tratamento. Tratamento, erros. Nossa, eu criei a pasta errado. Delete. Vou criar aqui dentro. Tratamento, erros. Estou aqui. Agora eu vou jogando aqui. Amém, não. Multi. Soma. Sub. E tratamento dentro de tratamentos. Beleza. Aí, ó, já temos aqui dois pacotes. O pacote operadores e o pacote tratamento erros. Ok, agora para minha... Tá vendo aqui que o VS Code já até sublinhou? É porque não está conseguindo achar... não está conseguindo achar esses módulos. A gente tem que explicitar onde os módulos estão. Então, nosso módulo soma está dentro de operadores, ponto, soma. Tá vendo? Então, aqui eu explicitei, ó, dentro de operadores, importa lá nosso módulo soma, e dentro do módulo soma, eu quero que você importe a função soma. Então, é basicamente isso aqui, ó, não tem segredo. Isso, pacotes dão mais organização, dão mais legibilidade, fica muito mais fácil para você organizar, no caso aqui é tratamento, erros. Eu creio que não vai dar nenhum problema agora, na hora que rodar o código. Aí, ó, certinho. Já rodou, tá vendo? Então, é muito simples implementar pacotes, muito simples mesmo. Ainda mais se você tiver um código, um módulo que vai acessando os outros módulos. Então, o ideal sempre é você criar um módulo main. Isso aqui, estou falando para aplicações pequenas, não serve para o banco não, tá? O ideal é sempre você criar uma aplicação main, um módulo main, onde esse módulo main,
ele vai acessando os outros módulos conforme ele for precisando, entendeu? Então, ele precisa do módulo função soma, você importa ele aqui dentro. Tá? Você nunca roda diretamente esses módulos, você só importa eles. Você só precisa do retorno deles, não deles diretamente. Então, informa dois valores, N1, 2 e 2. Operador mais, né, resultado da operação, é 4. Deixa eu... Então, aqui... Vou tirar um pouco esse zoom. Não, acho que tá bom. Ó, aqui eu estou na estrutura do banco. Então, como eu organizei o banco? Isso aí depende de vocês, tá bom? Eu criei uma pasta para o meu banco de dados, então, uma pasta banco de dados e uma pasta chamada usuários, onde dentro dessa pasta usuários tem literalmente o usuário que for cadastrando, vai sendo armazenado aí dentro. Isso tudo aqui é automatizado, né? Então, quando o usuário informa lá o CPF dele, que é usado de login, cria a pasta dele, ou cria a pasta com o número do CPF dele, cria também esses outros arquivos aqui, que são extrato, idade, login, nome, saldo e senha. Todos esses arquivos são usados. Não, exceto idade. Idade é bem inútil. Com relação ao código. Aqui imagem só tem o diagramazinho, que eu ficava olhando, só isso. Com relação ao código. Vamos lá. Eu separei o código em duas partes. Então, você tem a parte principal, que é essa main aqui, que é onde inicia. Deixa eu abrir aqui. O Explorer. Aqui, que fica melhor. Então, essa parte inicial aqui, ó, ela tá toda aqui. Toda aqui guardada. Então, a minha main é esse pontinho preto aqui. Porque o que a minha main faz? Qual que é a função da minha main? A única responsabilidade dela, nesse código aqui, é invocar a minha tela inicial, para mim startar o banco. Esse é o único objetivo dela. Então, todas as minhas telas são divididas da seguinte forma. Deixa eu diminuir um pouco a fonte, senão não vou conseguir mostrar direito. 20. Beleza. Oh, cadê? Tela início. Então, quando eu estou na main, ela vai lá e chama a minha tela início. Todas as minhas telas são divididas da seguinte forma. Todos os meus módulos, na verdade. Eu tenho uma função que é responsável única e exclusivamente para printar informações na tela e capturar as informações, então capturar através do input. E tenho aqui a função controle, que ela é a parte lógica do banco. Então, aqui na minha tela início, até fiz alguns comentários, ó. Ele printa aqui, bem-vindo ao banco WTIC e tal, faça uma escolha. Minha variável resposta vai armazenar essa escolha. Se o usuário digitar sair, ele sai. Essa função aqui, sair banco, ela está aqui dentro. Aqui, ó, ela só faz isso, tá vendo? Obrigado por usar o banco, System Pause e o Exit 0. O Exit 0, ele fecha o seu programa. Ele é muito útil. Bom, vamos lá, vamos continuar aqui na tela início. Beleza, ele capturou aqui um valor. Capturou, por exemplo, o 1. O usuário quer fazer login. Ok, ele faz os tratamentos aqui, né? Eu criei um módulo, deixa eu só fazer isso aqui para não fechar a tela. Eu criei esse módulo aqui só para fazer tratamento de erro, tá vendo? Faltou até o tratamento CPF, que não ficou completo. Só para fazer tratamento de erro. Então, para não ficar escrevendo várias vezes o mesmo código, porque tratamento de erro a gente faz toda hora, eu criei um módulo só para isso. E eu importo ele aqui em cima, ó. From usuário, ponto, tratamento erros, import, essas duas funções aqui. Beleza? Depois que faz o tratamento de erro, capturou o número 1, verificou que é número e tal, tá entre essas duas opções, ok. Ele vai lá e chama a minha janela controle início. Quando ele chama a minha janela, ele passa como parâmetro do meu controle início aqui, a minha resposta. Então, a minha função controle início, ela recebe essa resposta e verifica se ela é 1 ou se ela é 2. Se ela for 1, vai lá para o login. Se ela for 2, vai para o cadastro. Você disse que estava com dificuldade no cadastro, né? Vou entrar aqui no cadastro para te mostrar como é que eu fiz. No caso do cadastro, aqui, ó, aqui eu exibo a tela do cadastro e tal. Isso daqui, cara, isso aqui que eu fiz foi para
Se eu não me engano, por que eu fiz isso aqui mesmo? Não lembro. Input, ah, tá, lembrei. Isso aqui vai acontecer o seguinte, vou até rodar o código aqui. cmd main. Ele vai pedir as informações do usuário, que ele vai capturar as informações. Tá vendo esse input aqui? Então, eu tenho aqui minha variável informação. O que ela vai capturar? Ela vai capturar o nome, idade, login e senha que o usuário digitar. Então, o que o usuário digitar vai ficar dentro dessa lista aqui. Beleza? E aí, eu entro nesse for. E para cada informação, essa lista aqui, isso aqui eu descobri recentemente, por isso não ensinei para vocês em Python básico, mas dá para você colocar uma lista diretamente no for. É mais prático. Então, a minha variável informação, ela vai assumir o valor de nome, idade, login e depois senha. Beleza? Aí, o que acontece? Eu criei a variável nova informação, onde nova informação vai capturar o que o usuário digitar. Esse input aqui, olha o que ele vai fazer. Ó. Deixa eu dar um zoom. Aí. Ó, estou aqui no cadastro. Aí, o que vai acontecer nesse input? É a minha informação ponto upper, ou seja, nome. Tá vendo aqui? Vai ser primeiro nome.upper, então vai ficar aqui, primeiro vai pedir o nome, depois vai pedir a idade, o login e, por fim, a senha. Então, isso aqui é um atalho. Para não ter que ficar escrevendo toda hora input nome, input idade, input login, input senha, eu criei um for para agilizar esse processo, para economizar linhas, economizar memória. Então, fica muito mais, digamos assim, fica muito melhor o código fica mais legível, né? Porque você não ocupa linhas desnecessárias. A primeira impressão, assim, pode ficar meio esquisito, mas depois que você entende, fica muito melhor. Então, eu vou fazer meu cadastro aqui, de novo. Então, nome, Arthur. Ok, aí vai perguntar a idade, 20. Login, 789. Senha 2020. Ok, aí depois que ele faz a senha, eu criei essa janelinha aqui, ó, perguntando se ele quer confirmar as informações. Então, eu tenho uma função, deixa eu só fazer isso aqui, eu tenho uma função que apenas confirma informação. Então, ela recebe como parâmetro o nome, a idade, o login e a senha, porque ela é usada só no cadastro. Aí ele pega as informações aqui e pergunta, né, se quer confirmar. Então, se ele faz a validação aqui, né, se o usuário digitou uma letra, se o usuário digitou uma letra, se a resposta for igual a S, então retorna true. Se a resposta for qualquer coisa, se não for S, vai ser N, né? Ou qualquer coisa diferente. Aliás, se for qualquer coisa diferente de S, vai retornar falso. Então, a tela confirmar informações serve só para isso aqui. Beleza? Depois que ele confirma a informação, eu digito sim aqui, informa cadastro realizado com sucesso. Aí o que acontece? Ele invocou minha função aqui, eu confirmei. Então, return confirmar é igual a true. Eu digitei S, então aqui minha função retornou true. E minha variável return confirmar está true. Ok, já que está true, eu entrei dentro dessa condição. Aqui eu tenho meu módulo cadastrar usuário, que a única coisa que ele faz é criar uma pasta e criar os arquivos. Vou mostrar para vocês como eu fiz também. Ah, tá aqui embaixo, inclusive. Então, ele pega como parâmetro nome, idade, login e senha. Aqui eu uso essa função chamada listdir. O que ela faz? Ela lista tudo que está no diretório que você passar aqui como argumento. Então, eu passei o diretório banco de dados / usuários. Então, é nesse diretório aqui. Ó, banco de dados, usuários. Ele vai varrer todas as pastas que estão aqui e vai verificar se o login que eu digitei, ou seja, 789, se já existe uma pasta com esse login. Se já existir, ele retorna falso e daí pede para o usuário tentar de novo. Se não existir, ele vai lá e cria a pasta. E aí, dentro da pasta, ele faz aqui a validação. Ó. Aí, dentro da pasta, ele vai lá e vai criando os arquivos aqui. Então, o que acontece nesse for? Ó, eu tenho aqui meu contador, que serve única e exclusivamente para mim ir movimentando pelos índices da minha lista variáveis e informações.
Aqui eu tenho um for onde diz, para cada informação, assuma o valor de nome, idade, saldo, extrato, login e senha. Eu tenho minha variável diretório usuário, que ela é literalmente o diretório do usuário. Então, o que acontece? Minha variável diretório do usuário vai primeiro assumir o diretório, o primeiro diretório que ela vai assumir. Banco de dados, usuário, login, meu login é 789, barra informação.txt. Como nós estamos na primeira informação, vai pegar o valor de nome. Pegou o valor de nome, ponto, txt. E vai criar aqui o meu arquivo .txt. Aqui dentro, ele vai abrir o arquivo e vai escrever o que está dentro da variáveis informações. Lembra que lá atrás, peraí, isso aqui mesmo. Isso aqui mesmo. Aqui, ó, como passou como parâmetro aqui, nome, idade, login e senha, esse parâmetro eu armazenei aqui dentro dessa lista, tá vendo? Esses dois são saldo e extrato. O saldo do cliente sempre começa com zero, então eu já presetei como zero. E o extrato começa vazio, que é tipo a movimentação do cliente no banco. Aí depois ele recebe o login e a senha como variável. E aí eu vou escrevendo essas variáveis de acordo com o meu contador. Então tem o contador aqui na posição zero. Posição zero é o nome. Aí vai lá e escreve o nome aqui dentro. Escreveu Arthur. Aí fecha o arquivo, incrementa o contador e volta para o loop. Aí vai para a idade. Aí cria o arquivo idade.txt, escreve aqui dentro escreve aqui dentro o conteúdo de variáveis e informações na posição do contador. Então o contador agora é 1. Temos agora o contador na posição 1, vai escrever idade. Quando ele terminar de fazer todo esse processo aqui, ele vai retornar true. Então, ele vai retornar true, vai vir para cá, ó. Aqui, ó. Essa é a minha função cadastrar usuário. Então, se ele retornar true, fala cadastro realizado com sucesso. Se ele retornar false, vai pedir para o cliente verificar os dados e tentar novamente, porque provavelmente deu problema na hora de criar a conta por causa de nomes repetidos. Se por acaso retornar falso, ele vai voltar para a tela cadastro, então ele vai voltar aqui para cima. Então, nesse caso aqui, ó, eu nem precisei fazer um laço de repetição. Não é bem mais simples, porque se der falso aqui, tem que verificar os dados e tem que entrar na função novamente. Então, não precisa de laço de repetição. Quando você aprende a usar funções, laço de repetição você só usa em casos específicos. Como agora, você não usa mais para ficar repetindo o trecho de código. Porque não precisa, é só você invocar a função de novo. E aí ele exibe tudo novamente. Fica muito mais fácil, muito mais clean code. Entendeu? Aí depois que fizer o cadastro, depois que realizar todo o cadastro e tal, ele vem aqui para a tela início. Então, ele chamou aqui, né? Minha tela cadastro. Chamou aqui, terminou, ele vai de volta para minha tela início. E aí ele vai invocar isso aqui de novo. Ó, terminou o cadastro. Voltou para a tela início. Fica como exemplo aqui o diagrama de atividades aqui. Então, observem aqui. Essa bolinha, que é o início, é nosso código main. Percebe que ela só vai para a tela início? Então, a partir do momento que você está na tela início, é a tela início que vai ter o controle do fluxo da sua operação, até chegar na tela usuário. Da tela início, você vai para o login e para o cadastro. E você pode voltar e voltar. Tá vendo a seta aqui? Pode ir e voltar. Ir e voltar. Você não pode voltar para main. Isso não pode acontecer. Se o usuário pede para sair, tem que encerrar o programa. Inclusive, faltou uma setinha aqui, ó. Tem que encerrar o programa. Então, nesse caso aqui, o nosso arquivo main só serve única e exclusivamente para chamar o teleinício. Aqui, ó, eu só verifico se a pasta usuário já foi criada, que é essa pasta aqui. Por quê? Porque quando eu upo no GitHub, se, por exemplo, eu não tivesse nenhum usuário aqui, ó, se tivesse apagado assim, e eu passe esse banco, aliás, eu passo o banco WTIC, né? E upar aqui, a minha pasta usuário seria apagada, porque ela está vazia. Ela ia ser apagada. Não sei porquê, mas apaga. Então, eu precisei fazer esse tratamento de erro, porque bugava toda hora. Aí, aqui, ele lista o diretório banco de dados. Então, ele vai vir aqui, ó, entra aqui no diretório e lista. Se, por acaso, o diretório estiver vazio, quer dizer que a pasta usuários não foi criada. Aí, ele vai lá, os.mkdir, e cria a pasta. E depois vai para a tela início.
Beleza, depois que vai para a tela início, aí você tem várias possibilidades, né? Depois você vai para a tela login, e da tela login você vai para a tela usuário. Você não pode voltar para o login. Uma vez que o usuário está logado, ele só pode sair da aplicação ou acessar as outras operações aqui, entendeu? Então, vamos fazer o login. Nossa, acabei de apagar os trem lá. Eu vou ter que toda hora ficar dando erro nisso aqui, ó. Isso tudo por causa de um print. Eu não sei porquê, mas quando... Ó, agora vai dar certo, observe. Quando eu tiro esse print daqui, ele buga. Ó. Não vai logar, né, claro, porque não tem nada, mas agora dá falha na autenticação e tal, não cracha. Mas quando eu tiro o print, ele buga. Não sei porquê. É problema do meu computador aí. Deixa eu cadastrar aqui de novo, que eu apaguei as pastas lá. Certo. Aí, ó, criou aqui, já até mostrou as pastas, os arquivos criados. Vou fazer login agora, login 123, senha 2020. Autenticação realizada com sucesso. Beleza, tô aqui, ó, banco WTIC. Eu coloquei esses printzinhos aqui para mim saber onde que tá, né? Porque essa tela preta aqui parece que é tudo igual, dá uma confundida. Então, quando ele entra, quando ele faz login, ele entra nessa tela aqui, ó, tela usuário. Aí o usuário pode fazer uma operação bancária ou configurar a sua conta, né? Operação bancária, por exemplo. Toda operação que é feita é registrada aqui no extrato, extrato.txt. Então, vamos fazer um depósito. Inclusive, tá vendo aqui o meu saldo? É bom mostrar o saldo, é interessante. Nem os caixas eletrônicos mostram o saldo assim. É uma questão de segurança, né, e tal, mas eu gosto de implementar isso aqui. Vamos fazer um depósito aqui de R$ 100. Ok, aí fala, depósito realizado com sucesso, seu saldo é R$ 100. E aqui no meu extrato ele mostra, tá bugando aqui por causa do VS Code, mas escreve direitinho, depósito. Ó, extrato, aí ó, depósito. Só o VS Code que buga com um caractere especial. Depósito, depósito de R$ 100 realizado com sucesso. Saldo atual, R$ 100. Beleza. Mostra aqui também, né, o saldo atual, porque sempre que quando eu entro nessa tela, o meu programa, ele vai lá e abre o arquivo saldo do usuário. Pega esse saldo e joga para cá. Eu posso fazer saque também, então vou fazer um saque aí de R$ 50. Ok. Peraí, deixa eu fazer um saque de 10. Aí, o saque realizado com sucesso, o saldo atual é de 40. Tudo mostrando aqui, tá vendo? Saque, saque. Tem transferência também, mas eu preciso criar outra conta para mostrar para vocês. Eu já vou fazer isso. Olha o nosso extrato aqui. O nosso extrato nada mais é do que eu abrir aqui o arquivo e printar ele. Aí, extrato início, extrato fim. Mais nada. O extrato é o mais fácil de implementar, sem sombra de dúvida. Eu posso voltar aqui para o meu menu. No configurações de usuário, eu posso alterar as informações pessoais. Então, sim, claro, antes de eu alterar as informações pessoais, antes de eu fazer qualquer coisa nessas configurações do usuário, eu sempre faço a validação. Então, como eu vi que estava sendo muito frequente essa validação, eu criei um arquivo chamado validar login. E ele literalmente faz isso, ele valida o login. Você passa lá o login e a senha, ele vai lá e valida tudo. Isso aí. Não vou explicar ele aqui agora, porque senão vai tomar muito tempo. Mas eu entro aqui, ó, no alterar informações pessoais, ele vem para cá, ó, validação. Tá vendo aqui em cima, ó? Validação. Ele vem para esse arquivo, informa meu login, minha senha, pronto. Validou, agora eu posso alterar o que eu quiser aqui. Eu coloquei para alterar só o login e a senha, porque alterar informações tipo nome, idade, CPF, não é muito, não parece certo, né? Porque normalmente no banco você não altera essas informações. Então, eu altero meu login aqui, por exemplo, eu quero alterar, ao invés de 1, 2, 3, vou colocar 3, 2, 1. Banco de dados, usuário, falso. Tá errado isso aqui, ó. Olha, vocês vão ver a manutenção do software aqui ao vivo. Fiquei triste. Isso aqui tá passando algum
Eu estou passando um parâmetro errado aqui. Até eu achar esse parâmetro, vai demorar. Eu vou mostrar as outras coisas. Deixa eu aproveitar e já cadastrar outra pessoa aqui. Aqui eu estou falando com o Eduardo, eu vou cadastrar ele. Eu não sei quantos anos você tem, mas eu vou chutar 19. Já acertou. Em 2020. Ok. Cadastrei aqui o Eduardo. Vamos fazer aqui o login. Vou fazer o login com a minha conta. E aí eu vou transferir para o Eduardo, aqui ó, operações bancárias. Vou transferir para o Eduardo R$30. Então, transferência. Aí, a primeira coisa que eu tenho que informar é a conta que vai receber o saldo, né? Eu não preciso falar o nome, falo a conta. Então, a conta do Eduardo é 456. 456. Eu falo, por favor, aí o programa retorna, né? Ele verifica primeiro se essa conta existe, se ela existe, ele retorna. Por favor, informe o valor que será transferido para fulano de tal, que no caso é Eduardo, ou digite sair para sair. Eu falo, vou transferir aqui R$30, né? Transferência de Arthur para Eduardo realizada com sucesso, seu saldo é R$10. Beleza. Se eu vim aqui no meu extrato, aí ó, transferência enviada para Eduardo no valor de R$30. Aqui no Eduardo, ó, no extrato, transferência recebida de Arthur no valor de R$30. Tá vendo? Esse sistema de transferência é o mais bacana de implementar. É uma sensação muito gostosa quando você consegue finalizar ele. É muito massa mesmo. Então, deixa eu ver aqui se eu... Uma dúvida. Se você Diga. não tem o saldo, por exemplo, vai aparecer que você não tem o saldo para enviar o dinheiro para outra pessoa, por exemplo. Isso aí. Tomara que eu tenha Certinho. implementado isso, né? Porque eu não tenho certeza. Vamos ver aqui agora. Vou colocar 50. Saldo suficiente. Implementei. Se não achar a conta, por exemplo, conta 7, conta inválida ou inexistente. Tá vendo? Tá bem completinho o programa. Faltou... Caramba, de novo, tá dando Já dá para vender problema. para o Banco do Brasil. Ah, aí o cara tá no meio do caixa eletrônico lá, pá, cracha do jeito. Tá dando muito problema meu VS Code, meu trem. Sair não, é main. Da tela início mesmo, que é a prova, que meu computador tá bugado. No caso da outra tela lá que eu estava mexendo, que é a tela alterar informações, aqui realmente eu acho que está passando algum parâmetro errado. Eu não sei, deixa eu ver onde eu passo esse parâmetro, eu vou botar um print lá. Não está passando errado. É esse parâmetro aqui e tal. Deixa eu botar um print login aqui. 1, 2, 3, 2020. Configurações, alterar. 2020. Aí, ó, foi. Alterar login. Ah, não, pera, nem ainda não. Alterar login, vamos pôr aqui meu login 321. Alterou o login. Tá vendo? É o meu computador. Tá todo zoado. Todo zoado. Mas o código tá funcionando. Se vocês pegarem lá no GitHub, dá para estudar através dele. Então, quando eu altero o meu login, ele altera aqui o nome da minha pasta, que é muito simples, é os.rename, se eu não me engano. Altera aqui o nome da pasta e altera o login. Que, inclusive, cara, acabei de perceber uma coisa aqui. Tem que criar um arquivo separado para o CPF, porque, no caso, o CPF é o login, né? Mas o CPF não muda. Então, tem que criar um arquivo para o CPF e um arquivo para o login. Dá para fazer isso agora, inclusive, aqui, ó. Não, mas não vou fazer, não. Vai ocupar muito tempo. Tem como você encerrar sua conta, ou seja, você apagar a sua conta também. Encerrar a conta. 2020. Eu troquei o meu login, né? Disfarce. Então, aí. De novo, o mesmo problema, quer ver? Eu vou botar um print lá. Cadê? Usuário, transferência aí, operações, encerrar conta. Aqui, antes de passar como parâmetro, cadê? Onde eu passo? Bem aqui. Eu vou botar um print, resp, print resp e login, certo? Que agora vai rodar normal. Vai entender, né? Tá bugado. 2020. Configurações, encerrar conta, 321-2020. Beleza. Encerrar a conta. Aí o programa pergunta, Arthur, você tem certeza que você quer excluir sua conta? Porque não vai dar para recuperar depois, né? Eu digito sim. Aqui printou, né, minha resposta em meu login, porque estava bugando antes. Conta excluída com sucesso. Percebe que apagou aqui do banco de dados? Então apagou a pasta e os arquivos dentro da pasta. O Windows, naturalmente, ele não deixa você apagar uma pasta pelo prompt
se tiver arquivos dentro dela. Tem um jeito de fazer isso, eu já fiz isso, mas eu não lembro. Eu não estava com paciência para pesquisar nesse dia, então o que que eu fiz? Eu apaguei todos os arquivos dentro da pasta primeiro, nesse for aqui, ó, os.remove arquivo, e depois removi a pasta do usuário. Fiz isso que, com certeza, não foi a maneira mais prática, mas eu não estava com muita vontade de pesquisar sobre o assunto. E deu o mesmo resultado. Beleza, depois que excluir a conta, né, sai do banco. Não tem o que fazer, não pode voltar pro login. Igual aqui, ó, encerrou a conta, saiu. Percebe a setinha aqui, ó, não volta, só vai. Então, tela usuário, saiu, ó, acabou. Mostrei tudo. Mostrei tudo. E esse é o banco, gente. A parte mais fácil de implementar que eu achei, sinceramente, foi essas operações bancárias. Eu não sei se é porque eu já tinha feito isso antes, com C, mas aqui eu achei mais de boa de implementar. Vou continuar. Eu falei sobre esses conteúdos, sobre tuplas e dicionários na semana passada, só que como acabou a energia e tal, eu vou ter que falar de novo. Beleza? Então, tuplas, mais uma vez, são estruturas imutáveis. Só isso, não tem segredo. Tuplas a gente usa para... como é que fala? Para a gente desempacotar, normalmente desempacotar coisas, é o que fala na documentação do Python. Então, por exemplo, você tem uma função que... você tem a função x lá, ela vai fazer um processo, recebe uns parâmetros lá, faz alguma coisa e retorna tuplas. Isso é muito comum em Python, muito, muito, muito comum mesmo. Sempre que quando você tem uma função, ela retornar uma tupla. O os.listdir mesmo, ele retorna uma tupla com... Ou é uma lista? Não sei, não tenho certeza agora se é uma tupla ou se é uma lista, mas acho que é uma tupla mesmo. Ele retorna uma tupla com o nome de todas as pastas, todos os arquivos dentro de um diretório X que você informar. Então, tupla é... E por que é usado tupla nisso? Porque tupla é mais rápida, né? Muito mais rápida. Tem mais velocidade, porque como é uma estrutura que tem menos possibilidades, você não consegue manipular ela do jeito que você manipularia uma lista, um dicionário. Como você tem menos possibilidades, você acaba tendo mais velocidade, porque a estrutura dela é menor, né? Então, ela tem um retorno mais rápido. Logicamente, é isso aí. E a questão da segurança também. A questão da segurança é muito importante na tupla, porque uma vez que uma tupla é criada, ela não pode ser modificada. Dessa forma, você tem certeza do conteúdo que está lá dentro, da veracidade do conteúdo. Então, você pode ter certeza, se uma tupla foi criada, não tem como, entre aspas, um hacker ir lá e mudar o conteúdo dessa tupla. Não dá. O Python não permite isso. Não dá para fazer. Teria como ele contornar isso? Teria. Ele poderia pegar o conteúdo dessa tupla, escrever num arquivo, depois... Aliás, nem precisaria disso tudo. Ele pegaria o conteúdo da tupla, guardaria numa variável, aí ele poderia guardar o conteúdo da tupla numa lista. E aí depois mudar o conteúdo e aí transformar ele em tupla de novo. E retornar aquilo lá para o usuário. Mas isso aí é uma coisa muito doida. Normalmente isso não acontece. Tá? Isso é uma possibilidade. Então, para a gente criar uma tupla, existem várias formas, mas aqui eu só vou citar duas. A primeira forma, aliás, a primeira forma, dentro da primeira forma, ainda tem dois jeitos de criar a tupla. Então, na primeira forma, jeito 1, você cria a tupla assim, deixa eu dar um zoom aqui, onde você tem a variável tupla01, por exemplo, o sinal de igual, e você tem os parênteses e um valor vírgula. Quando você coloca esse valor vírgula, automaticamente você cria uma tupla, certo? Se você colocar só o valor, eu mostrei isso na aula passada, vou mostrar de novo. Não cria uma tupla. Então, por exemplo, se eu fizer isso, se eu escrever só tupla aqui, ele já printa, ó. Só retorna o 1. Percebem? Então, é por isso que a gente precisa colocar essa vírgula. Isso é uma gambiarra do Python. A própria documentação fala que é uma forma de contornar, né? Que é um tipo de gambiarra mesmo. Percebem? Então, aqui nós temos uma tupla e aqui nós temos só um valor.
numérico. A partir de dois valores, você não precisa mais colocar essa vírgula. Então, 1,2. Funcionou, entendeu? Você não tem necessidade de fazer, por exemplo, 1,2, dá certo também, mas não precisa. Tá vendo? O Python até tira a vírgula aqui depois, ó. Não há necessidade. Ok? A segunda forma, aliás, a primeira forma, jeito 2 de fazer a tupla, é não usar os parênteses aqui, tá vendo? Se você colocar vários números com vírgula um do lado do outro, números não, valores, podem ser strings, podem ser qualquer coisa, tá? Ele vai lá e vai criar a tupla. Então, vamos usar aqui tupla 2. Vamos usar caracteres agora. Por exemplo, se eu printar aqui minha tupla 2, criou aí minha tupla com caractere A. Tupla 2, caractere A, caractere B. É a mesma coisa, exatamente igual. Tá vendo? O mesmo retorno. Até se a gente colocar A, B, vírgula, o Python vai tirar a vírgulazinha no final. Tá vendo aqui? Então, é muito simples de fazer tuplas, muito simples mesmo. Admito que vocês não vão usar tanto isso, mas é muito importante saber porque a maioria dos retornos das funções Python, se não todas as funções, retornam tuplas. Então, é importante você saber o que é uma tupla, para que ela serve. É para isso aí. Então, agora na nossa segunda forma de criar tupla, nós podemos criar elas a partir de listas. Então, nós criamos uma lista, editamos ela do jeito que a gente quiser, e depois a gente cria uma tupla. Só que depois que for criada essa tupla, ela não pode ser editada, né? Porque vai ser uma tupla. Então, não vai poder mexer nela. Ok? Então, nós temos aqui nossa lista com os valores 1, 2, 3, 4, 5. Lista, vocês já estão careca de saber o que é, então pode ter qualquer coisa dentro da lista. E aí você pode transformar essa qualquer coisa numa tupla. Basta usar a palavra reservada tuple, acho que é assim que se fala, e entre os parênteses colocar a lista. Colocar a nossa lista aqui, ó, e associar uma variável. Tuple vai converter o que estiver aqui dentro como argumento, vai converter numa lista, vai converter numa tupla e vai retornar essa tupla. O retorno eu guardo dentro da variável. E quando eu printo, acontece isso. Na prática, então nós temos aqui nossa lista com o A, o B e o C. Então, teremos aqui o nosso T de tupla. Vai só um T mesmo. Uso a palavra reservada tuple. Passo como parâmetro o que eu quero que seja convertido numa tupla, que nesse caso uma lista. E agora o nosso T possui o conteúdo da nossa lista, só que numa tupla. Viu? Bem de boa, bem simples. Ok? Certo. Próximo, dicionários. Dicionários são extremamente importantes para manipulação de dados, muito, muito, muito importantes, porque é com eles que, como eu já falei, vocês vão catalogar os itens. Então, cada item vai ter uma chave, ou seja, você vai acessar os itens a partir de agora por chaves e não por índice, igual a gente tem na lista. Porque na lista, por exemplo, nossa lista aqui, ó, se nós quisermos acessar a nossa string C, nós temos que dizer lista, nós queremos printar, posição 1. Printou aqui o nosso caractere C. Já num dicionário, se nós tivéssemos a mesma coisa, então, dicionário, nós temos aqui, deixa eu pensar, a nossa chave caractere 1 e aqui o valor da nossa chave caractere 1, que é o B. Na verdade, eu vou escrever char1, vai ser melhor. Nosso char1 e o B. E nós temos também a nossa chave char2, e o conteúdo dela é nossa string C, ok? Se nós quisermos agora acessar a nossa string C, ao invés de passarmos entre os colchetes o índice do C, nós temos que passar a chave dele, char2. Viram? E aí ele retorna o que estiver dentro da chave. Então,
o valor contido dentro da chave informada é retornado. Então, aqui só um comentário particular, né? Dizendo que eu acho dicionários sensacionais por causa disso mesmo, porque tem essa coisa de você poder catalogar os itens, né? Então é muito melhor. Muito, muito melhor para trabalhar. Claro, tem situações que você não precisa, que são mais simples, então você pode usar uma lista. Porém, se você tem muitos itens, por exemplo, aqui mesmo, ó, no nosso banco, você poderia de alguma forma usar dicionário com isso aqui, percebe? Porque você tem sua chave e aqui dentro você tem o valor. Então, nós temos aqui nossa chave extrato e dentro de extrato nós temos o valor, que é o conteúdo que está dentro de extrato. Idade, chave idade, valor 19, entenderam? Então, dá para aplicar dicionário nisso aqui também. Só pensar um pouquinho que dá para aplicar. Eu não usei, mas dá para usar. Dá para usar tranquilamente. Ok. Como você adiciona itens a um dicionário? Tem duas formas. Aliás, tem mais de duas, só que aqui eu vou mostrar só duas. E a primeira forma é desse jeito aqui. Você usa o nome do dicionário. Entre colchetes, você diz a chave que vai ser criada nesse dicionário, que vai ser atualizada. Usa o sinal de igual e associa a essa chave o valor. Então, aqui nesse caso, eu associei a string Arthur à chave nome. Beleza? Ou você pode usar o ponto .update. Então, dicionário, a sua variável dicionário, ponto .update. E aqui dentro, tenham bastante atenção, viu? Porque no update aqui, ó, você tem os parênteses aqui do update, da minha função update, porque a função update, ela é isso aqui, ó. Essa é a minha função update. Só que dentro de update eu preciso passar a chave e o valor que vão ser adicionados no dicionário. Então, nesse caso, eu passei o idade e o 20. Eu passei só um valor, mas você pode... Aliás, eu passei só uma chave e valor, mas você pode passar mais. Então, temos aqui o nosso char3, que vai ser o y. E aqui dentro mesmo, ó, o char4, que vai ser o z. Pronto, fez o update. Agora, nosso dicionário tem a nossa chave char3 com o valor y e a chave char4 com o valor z. Certo? Aqui eu só estou explicando melhor como é que é a adição de itens. A primeira forma é muito parecida com a adição de lista. Na verdade, não é idêntica, né? Porque numa lista a gente usa o append para adicionar. Tá errado isso aqui. Mas na questão de substituir item, então se você tem uma lista aqui, essa lista A e B, novamente. Se eu quiser dizer lista na posição 0 recebe 5, quando eu clicar minha lista, não é mais B e C, é 5 e C. Então, o dicionário funciona muito parecido. Deixa eu só copiar isso daqui, abrir um outro wide e declarar. Beleza, fecha. O dicionário é muito parecido, né? Você invoca a variável, invoca, só que nesse caso ele está adicionando mesmo. Caso a chave exista, ele vai atualizar. Então, aqui existe minha chave char1 e eu vou atualizar ela agora com o valor J. Quando eu printar o dicionário, agora não é mais B, é J. Quando for uma chave, se você informar uma chave que não existe no dicionário, ele vai adicionar essa chave com o novo valor. Beleza? Aqui só aprofundando um pouco mais sobre como adicionar itens. Aqui eu estou explicando sobre as chaves, o que eu acabei de falar. Se você for tentar, se você for usar uma chave que não existe no dicionário, essa chave vai ser adicionada. Se você usar uma chave que já existe, só vai ser substituído o valor que está dentro da chave. Ok? Então, para remover itens, super simples também, não tem nenhum segredo. Você invoca a sua variável, dicionário, ponto pop, e aqui dentro você passa como parâmetro a chave que você vai remover. Então, eu vou remover agora
achar 2. Aqui no idle ele até printa o valor que você removeu dessa chave, mas dentro do código ele não printa não. Aí, ó, removido. Fácil, 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 fácil. Para a gente retornar o item, no caso, para a gente retornar o valor que está dentro de uma chave, então eu quero armazenar aqui, eu tenho minha variável, essa é minha variável, não é chave, não confundo. Eu tenho minha variável char, e dentro dela eu vou armazenar a minha char1. Então, dicionário.get, e passo como argumento aqui a minha chave. Então, o get vai lá no meu dicionário, invocar a minha char1, invocar a minha chave 1, vai pegar o conteúdo que está dentro dela, que no caso aqui é j, vai pegar o j e vai retornar para armazenar nessa variável aqui. Quando eu printar o char, tá aqui o j. A outra forma, deixa eu pensar aqui em outra variável, só a variável a aqui, só como exemplo. Se você usar dicionário, colchetes, a chave, a sua variável vai receber o conteúdo que estiver dentro da chave também. Tá vendo? Então, tem aqui minha variável a, minha variável char e minha variável a. Aqui retornou uma tupla, na verdade. Print, char e a. Aí, ó, tudo J. Beleza? E acabamos, pessoal. Finalizou a nossa aula de hoje. Fechou. É isso aí, pessoal. A aula de hoje acabou, tá? Tenha um bom final de semana. E é isso aí, gente. Até a próxima aula. Beleza? Bom final de semana para vocês. Até mais. Tchau, tchau.